Não há outra palavra que defina o clássico Grenal de hoje a não ser lamentável. Lamentável porque o futebol gaúcho merece mais do que o que está sendo feito nesse começo de gauchão. Lamentável porque é o placar injusto e tivemos um anti-futebol. Foi uma partida antiesportiva. É isso que a gente vai falar após a vinheta. Vou começar passando a escalação do Inter aqui. O Inter foi com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei, Thiago Maia, Fernando, Wanderson, Alan Patrick, Wesley e Borré. Mudaria alguma coisa nesse time? Eu só começaria com Carboneiro ou o Vitinho. De resto, não mudaria nada. Acho que esse é o time titular do Internacional. Mas antes de falar das individualidades, a gente precisa entender o momento que o Rio Grande do Sul vive em esporte. Nós temos, desde o começo desse campeonato gaúcho, uma, como que se diz, né? Tentando dobrar a arbitragem para um lado. Mobilizar a arbitragem para o lado. Uma vez que nos primeiros jogos do Internacional, Guarani de Bagé, Juventude, São José, não houve erro nenhum. Erro nenhum. Tudo correto, tudo certo. Mas virou a polêmica, porque o Inter é o time dos pênaltis, só ganha com pênaltis, e aí o Internacional, comentaristas aí imparciais, colocando de grandes, né, que tem muita força, colocando São José perdeu, São José foi roubado e tal, né, como se o Internacional fosse o ladrão, o Internacional fosse o vilão. Aí chega o Grenal, mediante tudo isso. Mas não é muito estranho esse condicionamento e tudo isso que acontece? Não é muito estranho? Em jogos como Guarani, São José, Juventude, onde não houve erro nenhum, parte da imprensa falar que houve erro. Aí, outro lado da imprensa diz que discutiu com o D'Alessandro, e ele ainda diz que falou pro D'Alessandro que o D'Alessandro não é nada, né? Que o D'Alessandro não é tudo isso aí. Não é estranho isso? Não é estranho? Então, assim, o Rio Grande do Sul merece muito mais do que isso. Porque o Rio Grande do Sul ele é premiado em ter, na minha opinião, a maior rivalidade do Brasil. O Rio Grande do Sul ele é premiado em ter uma coisa muito nossa, muito nossa. Enquanto a gente vê outros estaduais aí, o pessoal não dando bola, a gente faz uma Copa do Mundo no gauchão. Por quê? Porque é o Grenal. Isso é ótimo, cara. Isso é maravilhoso. Só que assim, o Rio Grande do Sul merece muito mais do que a imprensa se juntar contra um clube pra querer que o Grêmio seja octa, tentar fazer do octa do Grêmio algo histórico, sendo que não é, porque o Grêmio foi mais campeão nos últimos anos por incompetência do Inter do que por mérito próprio. E o Grêmio nesses últimos anos não teve momentos históricos, nesses últimos anos o Grêmio caiu para a Série B e voltou, passou dificuldades extremas com um técnico que era dono do clube, enquanto eles querem comparar o octa do Grêmio como algo histórico, algo maravilhoso, algo midiático, e querer botar na mesma prateleira que o octa que o Internacional ganhou há décadas atrás. E o Rio Grande do Sul merece muito mais do que isso, cara. Pelo futebol que tem, pelas torcidas fanáticas que tem. Inter e Grêmio não merecem estar nesse contexto, nesse cenário. Olha, é muito triste. Por que eu falo isso? Porque a roubalheira que a gente viu hoje nesse jogo não começou hoje. Essa roubalheira, essa vergonha não começou hoje. Começou desde a primeira rodada do Gauchão e me parece muito bem endereçada. Mediante isso, o jogo de hoje, eu não tenho que me queixar. Quer dizer, só para não dizer não tenho que me queixar, tem um ponto que eu vou falar depois. Mas a atuação do Internacional foi soberana sobre o Grêmio. No primeiro tempo e no segundo tempo. O Internacional foi melhor que o Grêmio. O Internacional provou que não é pior que o Grêmio. Que essa Grêmio aí, que essa seleção do Grêmio aí é uma farsa. Porque no segundo jogo do Grêmio contra um time de Série A, de novo o Grêmio penou. No primeiro grande jogo, né, o Grenal, o Internacional foi superior ao Grêmio. O Internacional mostra uma realidade sua que é o Inter contra um time que dá espaços, o Inter joga diferente. O Inter contra um time que dá espaços, que o Inter pode avançar, que o Inter pode atacar, o Inter é isso. O Inter lembra esse Inter das 16 vitórias seguidas do Roger. O Inter lembra esse Inter superior. Então o Internacional foi melhor que o Grêmio no primeiro tempo e no segundo tempo, empilhando chances. O Grêmio só teve chances assim nos minutos finais ali do jogo.
entendeu? Então o Internacional foi muito superior que o Grêmio na arena, parecia até que era o Beira-Rio. E o Inter teve muito mais vontade de ganhar do que o Grêmio, né? O Grêmio não tinha vontade de ganhar, o Grêmio tinha vontade de empatar, o empate estava bom pro Grêmio. Mas eu posso dizer que sorte a nossa, que o Inter é muito superior ao Grêmio e que o Inter foi superior ao Grêmio. Porque se o Grêmio fosse um pouco melhor, o Grêmio ganharia esse jogo. Porque o jogo foi dado para eles. Eles não ganharam esse jogo por incompetência deles, porque o Inter é muito melhor. Porque o jogo foi dado para eles. Olha só, Vitão tomou cartão amarelo, o Bruno Henrique mal entra, toma cartão amarelo, tá? Tem imensos cartões aqui que os jogadores do Grêmio deveriam ter tomados e não aconteceu. O Wesley, quase arrancaram as pernas do Wesley. Nada. Faltas claras pro time internacional. Nada. Não podia tocar nos jogadores do Grêmio. Eram falta na hora. Arrumaram uma expulsão pro Roger Machado. Inventaram uma expulsão pro Roger, que diz que tá na regra. O único lugar no planeta Terra que tem isso na regra é Rio Grande do Sul. É gauchão. Que se o auxiliar reclamar, que é óbvio que deve acontecer em um Grenal isso, como se o do Grêmio não tivesse reclamado. Se o auxiliar reclamar, o treinador vai expulso junto caso o auxiliar seja expulso. E foi o que aconteceu. Aí conseguiram expulsar o Roger. E óbvio que isso mexe com a partida. Mas assim, se fosse um erro ou outro, quem dera tivesse sido só a expulsão do Roger. Foi o jogo inteiro. Foi o jogo inteiro. Faltas de ataque do Inter que não aconteceram. Faltas pro Grêmio que não foram nada. Faltas no Inter onde não é dado cartão, não é dado nada. Cartões claros que era pra ter dado pro time do Grêmio e não foi dado. O Internacional, o Bruno Henrique entra, faz a primeira falta, cartão, sabe? Então foi uma vergonha, né, o condicionamento. Que bom, cara, o pênalti. Meu Deus do céu. Cara, se vier alguém me dizer que esse pênalti foi pênalti, aí tá de sacanagem. Pelo amor de Deus, nunca que isso é pênalti. O Wanderson tá com o braço colado. Não, porque movimenta um pouco. Bom, ele pula. O movimento é o pulo. Se ele tivesse batido assim, ou esticado o braço, beleza. Cara, isso nunca é pênalti. Isso nunca é pênalti. Em nenhum lugar do mundo isso é pênalti. Não é pênalti. Braço colado. Então, o roubo começa por ali. Mas que bom que o Internacional é muito melhor que o Grêmio. E que bom que o Inter pelo menos não deu gosto pra eles deles ganharem o Grenal. Porque ia ter gente que ia dizer que o Grêmio foi melhor e que a vitória teria sido justa. O que não é uma verdade. O Internacional teve vontade de ganhar e 1 minuto depois que o Inter tomou o gol, o Internacional foi lá e buscou o empate. Tá? Estatísticas do jogo, né? 14 chutes pro Inter, 6 pro Grêmio. Chutes a gol, o Grêmio teve 1 chute a gol. O Inter teve 5 chutes a gol. Então o Internacional foi muito melhor do que o Grêmio. Tá? Olha só, faltas, né? Foram 13 faltas marcadas pro Grêmio, 22 marcadas pro Inter. O Internacional teve mais cartões amarelos. É uma coisa maravilhosa. Enfim, é triste, é triste. Então, pra mim, a única palavra desse Grenal é lamentável. Lamentável, porque se houvesse uma justiça, o Inter teria ganho. E se o Grêmio jogasse melhor, se o Grêmio fosse melhor, eu não teria problema nenhum aqui de dizer isso. Tanto que o criticável do Inter hoje eu acho que o único que jogou abaixo foi o Bryan Aguirre. Esse realmente mostrou que não dá, não consegue, não tem a personalidade, não dá, não tem como. Porque de resto todo mundo jogou bem. Vitor Gabriel tem que ser titular. O Fernando, que pena que ele não é uns 5 anos mais novo, porque o que joga é incrível que ele joga pelo Internacional, o Fernando. Até o Valencia entrou no segundo tempo e jogou bem. O Wanderson hoje eu acho que foi bem sim, tá? Não vamos perseguição aí em cima do cara. Só que o grande problema e defeito do Inter foi perder gols. O Thiago Maia perde um gol feito, o Wesley perde um gol embaixo da trave, o Vitor Gabriel perde um gol feito, né? O Borré perde gols. Então o Inter perdeu pelo menos os 2 ou 3 gols que não pode perder. E essa tem que ser a lição de hoje. O Inter depende só de si. Se o Inter não se ajudar, ninguém vai ajudar o Inter. Já o Grêmio não. O Grêmio pode não jogar nada e ter chances de ganhar. Porque, né, eu espero muito que o Inter se pronuncie, eu espero muito que os colorados, identificados também na imprensa, façam esse barulho, porque é lamentável o Rio Grande do Sul passar por isso num Grenal que tinha tudo para ser um espetáculo, que tinha tudo para ser um baita jogo, ser manchado dessa maneira. Então, pra mim, eu acho que é lamentável. Acho que o torcedor colorado não teve... A única felicidade do torcedor colorado nesse Grenal foi que o Inter jogou muito, que o Inter jogou melhor que o Grêmio, e que o Inter conseguiu buscar o empate. Porque se tivesse perdido, ia ser uma vergonha, Só não foi mais vergonhoso porque o Grêmio não ganhou. Mas assim, é um placar completamente injusto nesse Grenal, tá bom? A gente vai repercutindo nos próximos dias. E segunda-feira nós temos a live aqui. Valeu!